Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo nesses últimos dias o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. E nós já sabemos que nessa parte do Evangelho de Lucas, a ambientação é uma casa de família, um lugar onde Jesus foi convidado para participar de uma refeição. É muito comum em textos antigos esse gênero literário chamado de banquete. É muito famoso um texto, por exemplo, do filósofo Platão, que o título é justamente esse, banquete. Aliás, até hoje, certamente você que vive no mundo acadêmico, que estuda, etc., existe, é muito conhecida, mas não só no mundo acadêmico, de estudo de modo geral dentro da sociedade, o termo chamado simpósio. Syn, em grego, significa com. Posion vem da palavra que dá o significado de beber. Symposium significa beber alguma coisa junto, mas no fundo esse tipo de encontro, de comer junto e beber junto, não era só para comer e beber, era também para pensar, para refletir. Então no mundo antigo era muito comum esses banquetes onde você meditava, pensava nas coisas. Hoje é uma quinta-feira, e quinta-feira nós nos lembramos que o próprio Jesus também, como último momento de vivência sua com os seus discípulos, com essa comunidade que o acompanhava, ele passou justamente em volta da mesa. É interessante porque na mesa o ser humano se revela, na mesa o ser humano mostra quem ele é. Afinal de contas, por exemplo, a gente conhece esse ditado, não sei se vocês conhecem, pelo menos na minha região é famoso isso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, na mesa pode ser que a gente revele a ganância da gente, na mesa a gente mostra se a gente tem ou não suficiente boas maneiras para pensar no outro, não é? Se a gente é capaz de gentileza, de ceder o lugar para alguém, de fazer o outro chegar primeiro, de servir o outro antes de comer. Olha as mães, por exemplo, em volta de uma mesa, como é que elas fazem, né? Prepara primeiro o prato dos filhos e depois, normalmente, é que ela se assenta e vai comer também juntamente com os seus. Então, a mesa é um lugar que revela as nossas finezas ou pode revelar também a nossa grosseria. Então, esse estilo de colocar conversas em volta da mesa é muito interessante no mundo antigo, né? Durante um banquete, muitas conversas. E nesse banquete, para onde Jesus foi, ele foi convidado por um fariseu. E aqui a gente já vê que, como Jesus tinha essa sensibilidade também de se deixar convidar e de acolher convites que lhe eram feitos. Só que quando ele entrou na casa desse fariseu, os fariseus tinham normas, regras, rituais, e Jesus não cumpriu todas essas regras rituais, e o dono da casa já começou a olhar um pouco assim a portas travessas em relação a Jesus. E Jesus teve a oportunidade de, então, naquele banquete, começar a corrigir esses fariseus uma série de práticas que eles tinham, que eram práticas que se limitavam à exterioridade, aos aspectos externos, e não aos valores mais profundos, a valores interiores. Então, hoje nós estamos aqui diante disso. Mas a quinta-feira, sendo, portanto, o dia em que a gente lembra a instituição da Eucaristia, a gente lembra que a Eucaristia é esse banquete de Jesus no qual ele nos convida. Nós é que somos os convidados. É por isso que cada padre, na celebração da missa, não é, quando ele apresenta a hóstia consagrada partida, não é, depois de fazer a chamada fração do pão, ele vai dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nesta ceia de Jesus, convidada é você, convidado sou eu, nós somos os convidados a nos sentar nesta mesa onde Jesus se entrega, se dá como o pão, como o alimento, como a comida.
E sentar-se à mesa significa criar, estabelecer uma comunhão com aqueles que estão sentados em volta desta própria mesa. Na mesa você não nutre somente o corpo, na mesa você nutre também o espírito, você nutre também o pensamento. É muito comum na vida monástica, por exemplo, ou às vezes nos seminários, os seminários nossos, às vezes mais em dias específicos, dias de formação, de retiro, a famosa leitura espiritual durante o momento da refeição. Para a gente ter, enquanto se come, não é, nutrir não somente o corpo, nutrir também a alma, não é? Com um texto que acompanha. Agora, hoje em dia, o que é que está acontecendo? É que normalmente a gente é da geração do chamado fast food, do comer depressa. Então, existe até uma contra-regra no mundo que é o chamado slow food. Slow food significa comer lentamente, até porque para a gente se alimentar bem, se nutrir bem, a gente deveria mastigar muito aquilo que a gente come. Mas depois também uma forma de comer que seja consciente, em que a gente leve em consideração o que a gente está mastigando, o que a gente está comendo, o cheiro, o perfume da comida que está saindo. Você come também com os olhos, né? Como a salada está arrumada, o colorido das coisas que você está comendo. Mas eu sei que, na verdade, o nosso grande problema hoje em dia talvez não seja nem de slow food, de comer lentamente, ou fast food, de comer depressa. O grande problema para nós hoje é conseguir comer. Então hoje, quando a gente vê Jesus nesse banquete, aceitando esse convite para ter ido comer na casa desse fariseu, a gente pode pensar na situação de tantos irmãos e irmãs nossas que levantam o dia e não sabem se vão ter o que comer ao meio-dia, se vão ter o que comer durante a noite, ou se já terão alguma coisa para comer durante o café. Eu me lembro que tinha um padre no Brasil, era chamado Padre Alfredinho. Ele viveu nas periferias brasileiras e trabalhou muito com as prostitutas, começou um trabalho de pastoral com as prostitutas, se converteu a partir de uma conversão muito forte na vida dele, a partir de ver a vida dessas mulheres que davam muitos sinais de abertura de coração. Aquilo que Jesus disse, né? Que as prostitutas iam nos preceder no reino dos céus. Disse isso a fariseus e disse a cada uma e cada um de nós também. E o padre Alfredinho, quando ele chamava para ele pregar retiro, num tempo de muita fome no Brasil, de muita gente, família, ele trabalhou no Nordeste brasileiro, então a condição que ele dava para pregar retiro é dizer, a gente vai ter que começar o retiro com um dia de jejum, e depois de um dia de jejum, então ele começava o retiro. Então a primeira parte do retiro era fazer jejum. E eu me lembro que uma vez Dom Tepe, bispo de Ilhéus, ele nos ia pregar um dia de formação para a quaresma e pediu-nos que era um dia de jejum. E interessante como ele disse uma coisa, perguntou se a gente estava com fome, e é claro que a gente disse que estava com fome, e ele disse, não, vocês não estão com fome, vocês estão com apetite. Ter fome é diferente de ter apetite. Apetite é quando a gente está com aquela disposição para comer e sabe que lá na cozinha vai ter alguma coisa para a gente comer e que a gente está retardando o momento de comer. Ter fome é sentir essa roedeira no estômago e não saber quando é que você vai poder comer. Isso é ter fome. E aí a gente pode pensar que tem muita gente vivendo, né, exatamente nessa situação de não saber quando é que vai comer, se vai ter alguma coisa para comer. Então a gente está situado aqui, não é, nesse contexto de Jesus que come na casa de alguém, um momento de estar à mesa com alguém, mas de ter também muitos conflitos. Então a mesa muitas vezes não é apenas lugar de comunhão, pode ser também lugar de conflito. Quando você e eu nos sentamos à mesa e temos o que comer, se a gente pensa naquela irmã ou naquele irmão que nada tem para comer, a mesa pode ser um lugar de conflito para nós. E o sacramento da Eucaristia pode ser um grande lugar de denúncia, um grande lugar para a gente pensar naquelas irmãs e naqueles irmãos que, vivendo a situação de pobreza, não têm o que comer. Você lembra, ontem eu já falei disso para você, que o Papa Francisco instituiu o 33º domingo do tempo comum como a jornada do pobre. A gente precisa pensar
pensar que a fome que muita gente está passando, essa fome tem uma origem, ela tem uma causa, ela tem um motivo. Não é? E a solução também, existe uma solução para esse problema. E um pouco o Evangelho de hoje pode nos ajudar a entrar e abrir os horizontes também pensando nisso, pensando na mesa como lugar de comunhão, como lugar onde a gente pensa nos outros, um lugar onde a gente educa também a generosidade da gente, o que Jesus não encontrou em relação àqueles que o estavam acolhendo naquela casa. O texto de hoje diz o seguinte: ai de vós, é a série de ais que Jesus estava dizendo para os fariseus, para os escribas, os doutores da lei. Eles: ai de vós que construís os túmulos dos profetas. O túmulo, a palavra túmulo, mnemeion em grego, significa lugar de memória. Então, os profetas foram pessoas que pregaram, e o que a pregação dos profetas devia ter entrado na memória das pessoas, mas nessa memória daqui, na cabeça, e na medida que entra na cabeça das pessoas, ela deveria ter servido para mudar o coração. Então, não adianta criar um mnemeion, um túmulo que faz recordar o profeta, é a memória do lugar onde o profeta está enterrado, se aquilo que o profeta diz não escavou o coração da gente para a gente mudar de posição. Hoje a gente costuma cantar um cântico nesse calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Os túmulos eram feitos de pedra, né? Muitas vezes é uma lápide, tem pedras ali. Então, se a voz do profeta for abafada, essas pedras depois podem até falar, podem gritar para lembrar a nossa memória aquilo que foi a pregação dos profetas, aquilo que eles disseram. É um costume nos povos orientais de, quando ia à sepultura, colocar uma pedra em cima do túmulo das pessoas. Então, essas pedras, que é como as flores que nós colocamos ou as velas que nós acendemos, essas pedras devem falar ao nosso ouvido, devem dizer alguma coisa para nós. E o que é que essa palavra dos profetas deve dizer para nós, não é? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração, não endureçais o vosso coração. A palavra grega que está lá fala de uma esclerocardia. Se vocês escutarem a voz do Senhor hoje, não faça o coração de vocês como um coração de pedra, aquilo que a gente canta durante a quaresma, né? O vosso coração de pedra se converterá. Então, tudo isso vem evocado ao escutarmos essa palavra do Evangelho de hoje. E Jesus diz para esses fariseus: com isso vós sois testemunhas. A palavra testemunha em grego se diz mártires. Não é? Vocês são como uma espécie de mártir, alguém que está dando um testemunho, mas porém aprovando as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós agora construís os túmulos. Porque só para fazer um embelezamento não adianta do túmulo do profeta. A pregação do profeta tem que chegar ao coração nosso. Aí diz-nos Jesus: é por isso que a sabedoria de Deus afirmou. Lembra que no domingo passado nós ouvimos na primeira leitura um texto do livro da sabedoria, que era Salomão dizendo que ele rezou, pediu a Deus, ele foi dada a prudência, ele veio também a sabedoria, essa sabedoria que ele preferiu ao monte de riqueza, preferiu ao ouro e a todas essas coisas. Então, normalmente as pessoas não preferiram a sabedoria que vinha pela boca dos profetas, mas preferiram os seus bens, as suas acomodações. Não fizeram como Salomão, que deram preferência a essa sabedoria que vem de Deus. O que é que a sabedoria afirmou? Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Os profetas, de acordo com o Antigo Testamento, são 12. E quando são os apóstolos do Novo Testamento? 12 também. E com isso se está dizendo que os apóstolos são os profetas da nova aliança. Os 12 apóstolos lembram as 12 tribos de Israel, mas também lembram os 12 profetas enviados a Israel, né? Os 4 profetas ditos profetas maiores, e aí lembram os 4 evangelistas, eles são como que uma espécie de evangelistas, e os outros 8 profetas menores.
carta, o número 12. Agora, a gente diz no credo, não é, que a gente crê no Espírito Santo que falou por meio dos profetas. Então, hoje, o Espírito Santo que falou por meio dos profetas fala por meio dos apóstolos que receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E nós participamos da igreja que diz que, professamos no credo, que é a igreja apostólica, portanto, que procede dos apóstolos. Hoje, à frente da igreja, não é? Cada bispo na sua diocese, ele é sucessor dos apóstolos, portanto, ele carrega consigo essa força do Espírito Santo, que deve ser força de profecia, que deve estimular o povo de Deus a fazer a vontade do Senhor e a pensar em ser uma voz que também denuncia, a ser uma voz que estimula o povo de Deus para assumir um compromisso de transformação do mundo, de transformação da vida. Agora, quem abraça a vocação profética deve lembrar-se de uma coisa, que olha o que é que Jesus diz: eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Nós lembramos os apóstolos, todos eles receberam uma forma de martírio. O único que não morreu martirizado foi São João Evangelista. Mas São João não morreu martirizado, mas a tradição lembra que aqui na cidade de Roma, São João foi mergulhado em um tacho de óleo quente, de óleo que fervia. Ele não morreu, mas foi mandado para a ilha de Patmos, para o exílio. E lá ele recebeu aquela bela revelação que nós hoje chamamos de Apocalipse. Ele morre em idade avançada, mas também recebeu suplício. Todos os apóstolos de Nosso Senhor, portanto, receberam suplícios. Quem não morreu martirizado foi o caso de São João Evangelista, mas ele também padeceu. Não morreu naquele momento por aquele martírio, mas foi mergulhado naquele azeite quente, não é, como diz-nos a tradição. Então, esta geração, o que é uma geração? Uma geração vive para gerar uma outra, né? Na Bíblia, no povo de Israel, não existe nenhuma palavra para história. Então eles falam de geração. Então esta geração, ou seja, aquele momento histórico que Jesus estava vivendo com aquelas pessoas, eles precisariam dar conta do sangue dos profetas. Por quê? Cada um de nós não podemos pura e simplesmente nos sentir vítima da história ou então indiferentes à história. Essas são as duas tentações diante da história. Ou a gente se sente vítima, eu sou assim por causa disso, daquilo outro, ficamos no vitimismo, chorando sempre. Ou então a gente pode ter aquela outra posição, que é a posição como a de Pôncio Pilatos, lavar a mão e dizer não tenho nada a ver com isso, não é? Aí eu posso olhar para minha pele e dizer assim, mas eu sou descendente de escravo e o meu fizeram assim com os meus bisavós, com isso, com aquilo outro, e não tomo uma posição na minha vida também, não deixo crescer na minha consciência. Aí eu posso assumir uma posição de que me inclina a minha cabeça e não vejo que eu também sou responsável de dar um grito, de denunciar, de poder tentar sair dessa situação. O outro dado é o outro que é branquinho, tem a pele toda, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não posso responder pelo crime do meu bisavô, do meu tetravô. Duas posições que são erradas. Essa de achar que você não tem nada a ver com o que aconteceu no passado e achar que você simplesmente deve assumir em você e assumir aquela posição de quem te colocou em um lugar dentro da sociedade. Então, a nossa geração se pede contas de um passado, se pede contas no sentido de que a gente precisa, dentro de uma sociedade, ter políticas reparadoras, de você que deve saber que você não deve assumir um lugar que querem te dar na história de ficar no canto, mas que você deve tentar fazer o seu esforço, dar tudo de você para não assumir os preconceitos que jogam contra você, ou seja, você deve tentar aclarar a sua consciência, se deixar iluminar, sobretudo por essa voz de tantas profecias que vão chegando para você por meio da poesia, por meio da música, por meio de movimentos sociais que estão aqui nos alertando, dizendo para nós, partidos políticos críticos, não é, para com a nossa história, que nos fazem ver e enxergar certas coisas, os limites e os acertos. Então tudo isso são formas de construindo um mundo diferente, um mundo novo, saindo, não é, de um vitimismo ou de uma indiferença em relação à história, como quem acha que não
não tem nada a ver. A nossa geração se pede contas daquilo que foi do passado, porque a nossa geração tem que responder: tudo bem, não fui eu que fiz aquilo, mas e agora? Como é que eu faço? O que é que eu quero fazer de diferente? Como é que eu quero transformar essa história? Como é que eu quero fazê-la nova? Como é que eu quero reinventá-la? E aí Jesus volta para os mestres da lei e diz: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Aquilo que eu estou dizendo aqui agora, né? A gente tem que tomar a chave da ciência nas mãos da gente para poder girar a porta, abrir a cabeça, abrir a mentalidade. Mas a ciência não vale sem consciência. Ou seja, uma ciência que é feita não eu sozinho. Consciência, que eu vou tomando ciência com os outros, com quem está à minha volta, e vou alertando, e vou sonhando, e vou construindo um mundo novo, e vou fazendo coisas diferentes. Nós não precisamos de heróis sozinhos, não. A gente precisa entender que é a construção de um povo, que é a construção de uma sociedade que sonha junto, que busca saídas juntas, e que a gente precisa sonhar junto com esse mundo diferente, não é? E essa chave que eu descubro para reinterpretar as coisas, eu não devo ficar só para mim, não é? Porque ciência é conhecimento, é saber, e saber é poder. A gente se empodera na medida que a gente conhece, na medida que a gente reconhece e na medida que a gente faz alguma coisa, porque conhecer e nada fazer é a mesma coisa, não muda nada, não altera nada. Aí Jesus diz para esses fariseus, esses mestres da lei: vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. É claro que aqui Jesus está falando do reino de Deus, e o reino de Deus é Ele mesmo. Ou seja, eles não criaram uma relação com Jesus de abertura, porque não bastava convidar Jesus para sentar-se à mesa com eles, era preciso realmente fazer algo de diferente, agir, entrar naquela mentalidade que era a de Jesus. Bom, dizer todas essas coisas, minha gente, não podia ter ficado barato para Jesus, não. Então, quando ele saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, começaram a provocá-lo sobre muitos pontos e armavam ciladas para pegar Jesus de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Mas a gente sabe que Jesus conseguiu desarmar todas essas ciladas. Mas chegou o momento oportuno. Eles conseguiram apanhar Jesus e o levaram para a cruz. Nós sabemos disso, mas sabemos muito mais ainda que o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, ressuscitou Jesus, o tirou da mansão dos mortos. E ele continua hoje vivo no meio de nós. Cada vez que a gente abre o seu Evangelho, que a gente vai buscar a profundidade da sua palavra e, sobretudo, quando a gente assume aquele mesmo Espírito com o qual ele se disse ungido para promover a libertação dos mais pequeninos, dar a vista aos cegos, tirar da prisão aqueles que estavam ali aprisionados. Gente querida, então, muito obrigado por acompanhar essa nossa meditação. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te defender, ao teu lado, para te acompanhar, dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Eu vou salvar aqui esse vídeo. Quando eu terminar de salvar, você curta o vídeo, encaminhe o vídeo, salve o vídeo, né, para ele ganhar força para ir mais adiante. Eu quero saudar algumas pessoas que vejo aqui: o Padre Josafá da Cruz, Padre Palotino aí da cidade de Amargosa como origem. Um abraço, Padre Josa. Um abraço para Fal Reis Sena, para Vânia Brito, Padre Juarez Farias aí na Diocese de Ilhéus, para Genilza Lisboa. Quem mais aqui? Padre Edson Nascimento, aí da Diocese de Amargosa, para Mima Costa, um abraço e saúde para o teu pai e para a tua mãe, Mima, Coelho, Eli, Jaqueline, um abraço para você, Genilza, que conseguiu acompanhar hoje ao vivo, vamos ver se amanhã você consegue, vai ser mais cedo. Ivone Souza, um abraço para ti, para Celi, aí em Goiás, um abraço para ti, para Ítala Barreto, bom dia, para Maria Cerqueira também, para Adriana, para Cláudia Araújo, um abraço para ti, Deus te dê saúde, pronta recuperação. Um abraço para Rose Santos, que deve estar em algum ponto dessas estradas da Bahia, indo para Penedo, onde o nosso administrador apostólico até
o momento que Dom Valdemir vai tomar posse como bispo diocesano de Penedo, e assim a sede de Amargosa fica vacante. Maria Cerqueira, Deus te abençoe. Um abraço para Jaime Souza, para Edilene Borges, Leo Passos, Jesse Brito, Cláudio Queiroz, abraço para Cacau Flor de Lis e Bia Cláudia, para Bia Ângelo, para Cleo Lima Santos, Gil Roger e Núbia Passos, abraço para Odalé, aqui a Cantinho na Suíça, experimentando já o frio do outono, para Mari Caldas, para Maria Eugenia Breva, essa está no calor lá do Ceará, para o Will Oliveira em Amargosa, e para Dayara em Santo Antônio de Jesus, um abraço. Então, eu vou salvando o vídeo por aqui agora, fiquem com Deus, tenham uma feliz e abençoada quinta-feira.